Santo dia, juventude da Arquidiocese de Mariana, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Jovens em Cristo. E em clima de comemoração, continuamos falando sobre os 280 anos da criação da nossa Arquidiocese. E hoje vamos falar um pouco sobre o órgão da Sé, o Harp Schnitger. E para bem começarmos este programa, nós pedimos a intercessão da Beata Isabel Cristina, patrona do nosso programa Jovens em Cristo, para o bom êxito desse programa e para nos ajudar a aprofundar cada vez mais na rica história da nossa Arquidiocese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conectando com a comunidade. E para falarmos melhor sobre o órgão da Sé, nós convidamos o assessor arquidiocesano do setor de juventude, Padre Wesley. Olá, Richard. Deus abençoe a nossa juventude de nossa Arquidiocese de Mariana. Santo dia. Padre, e sobre o órgão da Sé, conte para nós. Quem doou e de onde veio o órgão? O órgão é um raro exemplar Harpschnitger, um órgão alemão. Por algum tempo ficou em um mosteiro de Portugal, sendo tocado por lá. O rei Dom João V comprou este órgão para a recém-criada Diocese de Mariana. Muito interessante essa história, Padre Wesley. E quanto tempo ele demorou para chegar aqui em Mariana? Demorou bastante tempo. De Lisboa ao Rio de Janeiro foi transportado a navio. Isso demorava mais ou menos de 2 a 3 meses, dependendo das condições do mar. Do Rio até as Minas Gerais, até Mariana, veio desmontado em caixas, carregado nas tropas de mulas, andando mais ou menos 400 quilômetros entre serras e trilhas. Padre, muito interessante saber o processo que levou para o órgão chegar até aqui. E qual era a necessidade de ter um órgão na recém-criada Diocese de Mariana? O órgão era um instrumento litúrgico por excelência. Mostrava a suntuosidade do culto divino. E a Catedral de Mariana, recém-criada Diocese, precisava também de mostrar a solenidade do culto divino através da música. A música que exalta, que eleva louvores a Deus. O órgão serve e servia também para acompanhar as celebrações, especialmente as presididas pelo bispo. Acompanhar o canto gregoriano, os hinos, inclusive também as orações do cabido marianense. Foi muito bonito saber a história e como isso compõe também na nossa Arquidiocese, na nossa espiritualidade. E ele será reinaugurado dia 8 de dezembro. Por quê? Então, durante o processo de restauração da nossa Catedral da Sé, de 2016 a 2022, também o órgão foi olhado e averigou-se algumas peças que estavam se deteriorando com cupim. Então ele também passou por um processo de restauração. Inclusive, algumas peças do órgão foram enviadas para a Espanha e retornando agora para o Brasil, ele passará por um processo de afinação e, na grande celebração dos 280 anos de nossa Arquidiocese, será também reinaugurado para abrilhantar as nossas celebrações e o culto divino. E após a sua reinauguração, qual será a sua função ali na Catedral da Sé? Bom, o órgão continuará abrilhantando as nossas celebrações, especialmente as solenidades, mostrando a rica tradição musical de nossa Arquidiocese de Mariana. Também servirá para os concertos, para a visita dos turistas e estudiosos, mostrando a riqueza de nossa história, da história de nossa fé, da história cultural do nosso povo. Padre Wesley, sua bênção, muito obrigado pela participação do senhor. A gente aprender mais e conhecer mais a história da nossa Arquidiocese. Deus abençoe, Richard, a nossa juventude, ao programa Jovens em Cristo. Perseverança no caminho rumo ao céu. Só se ama aquilo que se conhece. Fique agora com o depoimento de um jovem que conhece o órgão da Sé. Oi, meu nome é João Pedro e o que eu mais admiro no órgão da Catedral da Sé é a sua beleza e a sua pintura. O que mais me chama a atenção no órgão é a sua complexa função atrás deste instrumento, contendo uma caixa de ar imitando o pulmão humano, os seus tubos imitando a voz humana e contendo um conjunto de sons no mesmo instrumento. E chegamos ao fim de mais um episódio do programa Jovens em Cristo.
Hoje nós vemos um pouco sobre a história do órgão da Sé, o Apfelitiger, e como isso resgata um pouco da nossa tradição para os dias de hoje. Nós agradecemos a intercessão da Beata Isabel Cristina, patrona desse programa, e que ela interceda a Deus para que a gente continue nesse espírito de conhecimento, de amor pela nossa arquidiocese. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não se esqueçam, próximo episódio, dia 26 de novembro, em todas as plataformas digitais da Arquidiocese de Mariana. Curta, assista, compartilhe. Sejam santos!